Bom dia a todos. Meu nome é Rafael. Bom dia. Eu sou gerente técnico da S4N, o distribuidor autorizado Sophos na América Latina. Tá, eu vou demonstrar aqui para vocês hoje as features que o Luciano passou para vocês, mas eu vou mostrar mais de uma forma mais técnica, como você pode gerenciar as suas máquinas dos grupos, a forma de instalação remota e um pouquinho também sobre a geração de relatórios. Tá. Então, primeiramente, a instalação. A instalação pode ser feita tanto localmente como de forma remota, através aqui da console, onde você faz uma importação através do LDAP, ou através de um range de endereços, ou através de um grupo de trabalho, um workgroup. Uma forma bem simples, só um exemplo. Você precisa das credenciais de administrador da rede, fazer a busca e a instalação. Seta um range de endereços. Vai buscar aqui as máquinas que eu não tenho ainda. Enfim, após aqui, um switch meu. Após identificar essas estações, as estações sem a solução, você pode protegê-las através da opção Protect Computer. Aqui eu posso selecionar, através dessa opção, consigo selecionar quais módulos daqueles que foram falados anteriormente eu quero instalados na minha estação. O módulo de antivírus com Data Control, Device Control e HIPS e Application Control. A opção do módulo de Firewall, que é opcional durante a instalação. De Compliance Control, que seria o NAC. E essa quarta opção, que seria para remoção de softwares de terceiros. Por exemplo, eu tenho Trend, McAfee instalado lá em minhas estações, e agora eu me tornei um cliente Sophos, eu quero fazer a instalação do Sophos. Eu seleciono essa opção para que o Sophos remova automaticamente essa solução de terceiros, antes de realizar a instalação do produto. Então tem aqui algumas máquinas, foram importadas. Essas máquinas, antes de eu protegê-las com o menu Protect, pode ver que está desabilitado, o que eu preciso? Eu preciso definir grupos para essas máquinas, para que eu possa fazer um gerenciamento granularizado. Tanto fazer uma separação, dizer assim, dentro do ambiente por grupos, aqui, por exemplo, um grupo do RH, um grupo financeiro, estoque, departamento técnico, enfim. E nesses grupos eu consigo aplicar diferentes políticas, tanto de update, de antivírus HIPS, Application Control, enfim, todos os módulos eu posso configurar de maneira diferente, criar várias políticas para módulos diferentes e depois agregar a esses grupos que eu criei. Então, por exemplo, aqui, eu jogo essa máquina Pano XP para o grupo Estações. É aberto o menu para instalação. Escolho quais módulos. Insiro o meu usuário administrador e clico em Concluir, para que ele comece a instalação remota.
Então, aqui nos meus grupos eu consigo definir políticas específicas com configurações específicas. Por exemplo, em Update, eu consigo setar duas localizações de fontes de Update. A primária seria a máquina servidor, onde se encontra console e Sophos instalada, que essa máquina, sendo o servidor do endpoint, ele baixa todas as atualizações de todos os módulos Sophos para dentro dela, e as estações da sua rede vão buscar nela o update. Posso setar também uma segunda localização, que pode ser tanto interna quanto externa, direto na fonte Sophos, por exemplo, para notebooks que nem sempre estão dentro do ambiente corporativo. Às vezes o representante sai com a máquina, eu preciso que essa máquina se atualize fora da minha rede, eu consigo setar aqui uma segunda localização para o update. Posso schedular aqui em frações de minutos os meus updates e consigo definir aqui logs referentes ao update. Aí o nível de log e o tamanho máximo. Em minha política de antivírus e HIPS, eu consigo setar as autorizações para, por exemplo, caso eu tenha um falso positivo dentro da minha rede, eles são todos os executáveis, os arquivos que são detectados como uma ameaça, ele é inserido neste menu. De conhecidos, adwares. Ô, Rafael, a Sim? gente tem uma pergunta aqui do Vitor. Vou te passar, ela está no chat. Então as atualizações podem estar em duas localizações, imaginando que possua redes distintas dentro do mesmo ambiente, poderia usar esses recursos? Essa é a pergunta dele. Ah, tá. Desculpa, Vitor. Eu estava aqui com o menuzinho ali do Go Meeting minimizado. Então, Vitor, o seguinte, você pode definir, na verdade, mais do que duas localizações. Porque para cada grupo de estações que você tenha, você pode definir duas localizações de updates. Então, por exemplo, se você tem uma matriz assim, da sua empresa e uma filial, vamos imaginar o cenário de uma matriz e uma filial, você pode definir ali, então, 4 localizações, certo? Nessa localização da filial, na rede da filial, você pode instalar também um repositório para o update. Então, você não precisa efetivamente sair para o site da Sophos ou, através da VPN, baixar todos os updates, porque isso iria saturar o link, certo? Então, você pode também construir um repositório do update, é muito simples, é bem simples a instalação do agente, para você ter um repositório de atualizações dentro dessa localização remota. Eu respondi a sua pergunta? Esse repositório pode ser... Não, O somente repositório o pode ser Linux? somente o Windows você, na verdade, você setando da forma convencional, que seria a instalação desse agente, no caso ele iria aparecer aqui, ó, meus agentes do update, meus update managers, você consegue setar apenas máquinas Windows. Só que você também consegue criar um repositório web. Então, você conseguiria criar com o Linux lá um repositório web com Apache e apontar as suas máquinas para ele. Também é possível. Mas seria um pouco mais complicada a sua configuração, porque você demandaria de um recurso web, né? Teria que fazer a configuração de um servidor web com os arquivos de update. Ok, vamos continuar então.
Então, voltando lá. Então, todos os aplicativos, os arquivos que sejam detectados como potenciais ameaças, tanto como arquivos suspeitos que são detectados pelo HIPS ou Adware e PUAS, que são arquivos também perigosos por sua forma de execução, eles aparecem automaticamente aqui em uma lista para mim de arquivos conhecidos. Então, caso seja um falso positivo, eu consigo fazer a liberação dele de uma forma muito simples, que seria apenas o adicionando para o menu de autorizados e dando um OK na política. A partir do momento que eu aplico alguma alteração na política, automaticamente ela é replicada aqui para as minhas estações. Então, é em tempo real. Eu não preciso programar um disparo de políticas. Eu faço isso em tempo real. Autorização de websites para nossa proteção web. Consigo enviar mensagens personalizadas para o desktop no momento de uma detecção. Um e-mail de alerta para um administrador de rede, por exemplo. Eu consigo setar esse e-mail de alerta tanto para um grupo de máquinas, para todas as máquinas ou uma máquina individual. Por exemplo, se eu tiver uma máquina específica, por exemplo, do setor financeiro, uma máquina de grande importância dentro da minha rede, eu consigo setar aqui que caso aquela máquina seja infectada por qualquer tipo de ameaça, que seja disparado um e-mail para o administrador. Monitoramento por SNMP, com suporte a traps. Event log. Aqui eu consigo fazer a configuração para o scan. Se eu quero fazer a checagem durante a leitura, a renomeação ou escrita do arquivo, nós recomendamos a leitura. Escaneio por Adware e PUA, vírus em Macintosh, com o HIPS, módulo de detecção proativa. Faço exclusões de sistemas Linux e Unix, Mac. A forma de limpeza desse arquivo, se eu vou negar o acesso, somente deletar, mover para uma localização default, que seria uma quarentena local dentro da máquina do usuário, ou uma quarentena remota dentro de algum repositório de rede, por exemplo. A mesma coisa, tanto para arquivos que são detectados com as assinaturas, com antivírus convencional, como também através do módulo HIPS. Da mesma forma, eu consigo tomar essas ações individualmente, de forma individual e não em conjunto com o antivírus de assinaturas. Proteção contra buffer overflows. Consigo schedular scans. Também eu posso criar uma política diferenciada para um scan em real time e um scan agendado, um full scan. Passando um pouquinho aqui para a política de firewall. Eu tenho um wizard que pode me acompanhar na configuração, tornando assim mais fácil a configuração do firewall, como também eu posso acessar o módulo avançado de configuração.